Chegou na Netflix a série nova do Ryan Murphy, que é a série chamada Hollywood. É uma série que se passa depois da Segunda Guerra Mundial, quase que imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, e fala um pouco sobre a chamada Era de Ouro de Hollywood, né? Quando tinha lá o Star System, que é o sistema de estrelas de Hollywood, onde os atores faziam longos contratos e eles eram treinados para se tornar grandes astros dos estúdios e serem produtos, entre aspas, né, exclusivos dessas empresas. Aqui a gente tem algumas histórias que se entrelaçam nesses 7 episódios dessa primeira temporada de Hollywood, então a gente viu e gostaria de falar com você a respeito. Se você quiser saber mais sobre esta série então e a nossa opinião sobre ela, fique aqui com a gente. Antes de começar, eu gostaria de convidar você para se inscrever aqui no nosso canal, o seu feedback é sempre importante pra gente, e também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui. E claro, se você usa redes sociais, a gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram, os links estão aparecendo para você aí na tela, siga a gente lá. Então, como eu falei, essa série foi criada pelo Ryan Murphy e também foi criada pelo Ian Brennan. Os dois são responsáveis por séries conhecidas pelo público jovem, que é o Glee, American Horror Story, American Crime Story. Eu não sei se o Ian Brennan tá nessas outras, mas ele fez também Nip Tuck, né, que você falou outro dia. Ele fez também The Politician no ano passado, que é uma série para Netflix. Nesta semana estreou um documentário que ele produziu também, a gente já falou sobre ele, a gente deixa aqui no Quantinho, então é o Bolsonaro. Questão. A gente tá deixando no cantinho aqui pra você ver a nossa crítica a respeito desse documentário que foi produzido pelo Ryan Murphy também. Essa série ela se passa em 1947, são 3 anos depois da Segunda Guerra, quando houve uma explosão do Star System nos Estados Unidos. Havia toda aquela cultura de contratar atores e atrizes exclusivos para os estúdios para que eles pudessem protagonizar as histórias que eles vendiam para ele. Não tinha aquela coisa de hoje, né? Tipo, o ator escolhe o filme que ele quer atuar, por exemplo. Quando ele era exclusivo do estúdio, ele tinha que atuar naquilo que o estúdio mandava ele atuar. Então ele tinha que ser uma pessoa mais versátil, né, no que diz respeito à atuação, mas ele tinha, né, que ser uma pessoa, ele ou ela, tinha que ser pessoas que pudessem atuar em qualquer tipo de história. Aqui a gente tem algumas dessas histórias que se entrelaçam para fazer um painel da homofobia, do racismo e de como esse sistema é extremamente opressor. Era, no caso, né? Porque o Star System dos Estados Unidos já acabou nos anos 60, mais ou menos, né? Nos anos 70, com a nova Hollywood, aí que acabou de vez. Mas antes disso ainda tinha vestígios desse sistema de estrelas que foi muito usado pela MGM, pela Universal, pela Paramount, pela RKO, que já não existe mais. É um negócio que, se você se interessar, é bom pesquisar, é legal, uma época legal de se pesquisar. E é o tema desta série Hollywood, que fala aí sobre as ilusões e desilusões que se pode ter, né, que se podia ter na época em que esse sistema estava bem vigente e funcionando plenamente. Nessa série, a primeira história que a gente acompanha é do Jack Costello, né? Ele é um cara que veio da guerra, ele lutou na Segunda Guerra e ele queria muito ser ator, então ele vai para Hollywood para arriscar tudo para tentar trabalhar dentro da área do entretenimento. Só que chegando lá ele descobre que não é tão fácil, ele vai acabar trabalhando num posto onde nesse posto há uma coisa um pouco estranha, que é você trabalha como frentista, mas também presta favor sexual para os clientes. Uma das primeiras pessoas com quem ele tem contato nesse posto, por coincidência, é a mulher de um chefão de um grande estúdio, que começa a olhar para ele com esses olhos, tipo, nossa, esse cara pode ser um artista, pode ser, tem pinta de galã e essas coisas todas, e acredita nele e apresenta ele para o seu marido, e ali começa a história do Jack dentro desta indústria. Além dele, a gente tem outras 4 histórias, né? Tem essa história, são 5 histórias que estão andando juntas nessa minissérie. A gente tem, então, junto com essa história do Jack andando, um jovem diretor, né, que é interpretado pelo Darren Criss, que é aquele cara que fez American Crime Story, ganhou um monte de prêmio por esta série, que também é do Ryan Murphy, como a gente já falou. Fez Glee também, né? Ele fez um monte de coisa fez American Horror Story também? Algum? Nem me pegou, não sei. Vocês que sabem aí, vocês que assistem, pega aí pra gente. Aí a gente tem a história também de uma atriz negra, de um roteirista negro e de um ator homossexual, que é um personagem real, que é o Rock Hudson, que acabou morrendo de HIV já na década de 80, mas na época ele era um dos grandes astros, um dos grandes galãs, que precisou ficar no armário durante toda a sua carreira, porque os seus agentes, porque as pessoas de Hollywood ali, né, das produtoras, falavam que se ele se assumisse, ele perderia muitos papéis, ele não teria mais como fazer papel de galã. E ele era um homem bonito, ele era um homem todo elegante, etc e tal, e isso fez com que ele tivesse que reprimir os seus desejos e fazer isso tudo apenas
nos bastidores. É um dos únicos personagens reais que a gente tem nessa história aqui, né? O Ryan Murphy criou bastante personagem interessante para colocar aqui, entrecortou ali alguns personagens reais, como a Hattie McDaniel, que foi vencedora do Oscar pelo E o Vento Levou, a primeira negra a ganhar um Oscar, que é interpretada aqui pela Queen Latifah. Então, através dessas 5 histórias, o Ryan Murphy e o Ian Brennan conseguem costurar uma história que fala sobre racismo, que fala sobre homofobia, que fala sobre o sistema opressor que Hollywood tinha para os seus astros e estrelas daquela época, e também fala sobre o grande poderio que estava concentrado na mão de agentes e produtores. Um desses agentes é interpretado aqui pelo Sheldon, do Big Bang Theory, que é o Jim Parsons. Ele é o cara que interpreta aqui o agente do Rock Hudson, que faz de tudo para deixar ele dentro do armário, mas tanto o Rock Hudson quanto eles são homossexuais e precisam ficar só ali, escondidos, sem poder falar abertamente sobre essa questão. Se você começar a ouvir uns ruídos de fundo, é por conta de toda a confusão que está acontecendo aqui fora. Tá passando helicóptero, moto, carro, caminhão, tudo ao mesmo tempo. Então desculpa desde já. Essa é a parte em que se fala sobre a homofobia. Daí tem toda a parte do racismo que é colocada pra gente através da história do roteirista negro, da atriz negra que não conseguem, na verdade, conseguir bons papéis por conta do preconceito que havia naquela época, né? 1940, 1950 foi um dos grandes auges do racismo nos Estados Unidos, então era muito difícil para que o público negro conseguisse com papéis de destaque ou conseguir posições de destaque dentro da máquina de Hollywood. E com tudo isso você deve estar pensando, nossa, mas é uma série boa, né? Uma série maravilhosa, tudo muito bem feita. Não. Nem tanto. O que tem de bom nessa série é que ela tem uma recriação de época muito poderosa. A recriação daqui a gente pode comparar, por exemplo, com Era Uma Vez em Hollywood, que é o filme do Tarantino que estreou no ano passado, e que tem uma recriação dos anos 70 quase perfeita. Tipo, é impecável. 60 ou 70? 60, né? 69, quase 70. Desculpa, meu erro aqui. Obrigado, Lucas. Mas aqui a recriação dos anos 40 e a recriação de Hollywood dos anos 40 é muito bem feita. A gente consegue uma imersão dentro dessa história justamente por conta dos cenários, dos penteados, do figurino, dos carros que são usados ali para fazer toda a história andar e funcionar. Tudo isso faz com que a gente seja transportado para aquela época e é tudo feito de uma forma muito bem construída. Se você olhar fotos e vídeos daquela época, você vai ver que é muito bem feito mesmo. Teve um trabalho de pesquisa muito bom e um trabalho de produção também muito boa nessa série. Com tudo isso, a gente pode falar que é uma série elegante, é uma série muito bem feita, muito bem filmada, muito bem atuada. Os 5 principais atores e atrizes dessa série são muito bem colocados, muito bem escolhidos, né? Mas o papel principal dentro dessa história é do Jack, que é aquele cara que sai da guerra e vai tentar a vida em Hollywood. Ele é interpretado pelo David Corenswet, que trabalhou também numa outra série do Ryan Murphy, que foi o The Politician, também da Netflix, do ano passado. E aqui ele é como se fosse o fio condutor. Através dele a gente vai conhecendo todos esses outros personagens e a gente vai vendo essas histórias se misturando e montando uma espécie de mosaico a respeito dessa Hollywood que já não existe mais. Mas a série, infelizmente, sofre de um problema que é crônico nas séries que são feitas pelo Ryan Murphy. Ele começa muito bem, os 3 primeiros episódios são de arrasar, quando chega na metade parece que ele larga no meio, parece que ele fala assim, acho que cansei de brincar disso aqui, e faz de qualquer jeito, parece que é feito nas coxas. Então os temas que são tratados aqui são tratados de uma forma muito poderosa nos primeiros episódios, e depois vai perdendo força, porque vai faltando aquele vigor do começo. A gente vai vendo que ela vai ficando meio chata, meio arrastada, as histórias elas não fecham direito, então isso vai deixando a gente até um pouco entediado conforme a gente vai assistindo a série. A palavra que define o que falta dentro dessa série Hollywood é equilíbrio. Falta que o Ryan Murphy, dentro desse roteiro que ele criou para esta série, tenha mais vigor e equilibre bem todas as histórias que ele está propondo contar. São 5 histórias, fora as histórias dos coadjuvantes. Então, em 7 episódios, se você não tem um bom equilíbrio para você poder contar isso, você acaba pesando a mão de um lado ou você acaba soltando a mão do outro. E é o que acontece aqui, infelizmente. Tem horas, como no começo, que ele tem aquela mão poderosa e faz com que a gente queira acompanhar isso. Chega da metade pro fim, a série perde o vigor e a gente perde também o interesse de acompanhar. Quando retoma, no último episódio, a gente já tá cansado, então fica com aquela impressão de que não foi tão boa assim. Mas também é bom destacar alguns personagens coadjuvantes que fazem com que a série também vale a pena assistir apesar de tudo, né? Tem a Patti LuPone, que faz aí o papel da esposa do grande chefão da Ace Studios, né? Onde se passa toda essa história, é um estúdio fictício, logicamente, e ela rouba a cena toda vez que ela aparece. Assim como Jim Parsons também interpretando aquele grande agente que é o agente do Rock Hudson,
ele também tem uma grande presença, ele é um grande ator, né? O Jim Parsons é um ator excelente, e ele consegue roubar a cena toda vez que aparece e engrandece um pouco a série a partir do momento que ele tem cenas chaves aqui. Mas, infelizmente, tudo isso não é o suficiente para dar uma nota mais alta para essa série. Por fim, apesar de toda a boa intenção do Ryan Murphy, do Ian Brennan, né, de contar uma história que sonha com aquela coisa da igualdade, que é aquilo que hoje em dia o Me Too faz muito, né? Me Too. Me Too. Eu falei Me Too, é Me Too. Me Too é o movimento de igualdade para as mulheres nos Estados Unidos, que surgiu a partir das denúncias contra o Harvey Weinstein, né, que representa o que há de pior em Hollywood, inclusive. Tudo isso, ele tenta mostrar pra gente essa coisa mais de quimera, de sonho, ao mesmo tempo também mostrando as injustiças que aconteciam e de certa forma continuam acontecendo em Hollywood. Teste do Sofá nunca parou de existir, continua tendo. Cunha, né, que é aquilo que chama aqui no Brasil a Cunha, que é o famoso QI, o Quem Indica, também continua funcionando em todo lugar, não só lá, como aqui também, ou qualquer lugar do mundo, para qualquer emprego hoje em dia. Tudo isso somado dá uma série desigual, dá uma série que ela começa muito bem, ela tem um meio muito parado, muito chato. Quando tenta recuperar no seu episódio final, a gente já tá praticamente sem vontade de continuar. Então é por isso que para nós aqui do canal 5 Tons, esta série recebe a nota 7. Não há dúvidas de que essa série é muito bonita, ela é muito bem feita, você vê o cuidado com a produção. Mas sem um roteiro que consiga sustentar toda essa beleza, não adianta nada. Então é por isso que pra gente essa série recebe essa nota. Mas vale a pena assistir. Se você assistiu ou quer assistir, deixa aqui nos comentários o que você achou tanto do nosso vídeo quanto também da série em si, pra gente conversar a respeito. É isso então, eu peço desculpas pelo vídeo longo, mas é isso aí. Um abraço pra você e a gente se vê aqui no canal 5 Tons. Tchau!